Após uma viagem de pouco mais de 6 horas de trem saindo de Khiva, no oeste do Uzbequistão, chegamos à estação de Bukhara, já quase às 11 da noite, de onde pegamos um táxi até o nosso hotel, dado que a estação fica bem afastada do centro da cidade. O Fô não gravou muita coisa nesse momento, até pelo horário e cansaço da viagem, mas o que importa mesmo estava por vir na manhã seguinte, após um belíssimo café da manhã caseiro uzbek. Sesame, banana, limona. I love you, everybody. Bukhara, junto com Samarcand, foram duas das principais cidades, os principais entrepostos comerciais da antiga Rota da Seda, justamente por conta da sua localização geográfica, por estarem bem no meio do caminho entre o litoral chinês e o mar Mediterrâneo, conectando assim as civilizações do Oriente com o Ocidente. E além disso, nessa mesma época, deu a sorte, de certa forma, de estar sob o domínio do imperador Amir Timur, o verdadeiro herói nacional aqui do Uzbequistão, que transformou esse lugar num verdadeiro centro cultural, religioso, comercial e acadêmico. Todas as principais cidades uzbeques da antiga Rota da Seda são conhecidas pelos seus 4 M's, mausoléus, mesquitas, minaretes e madraças, que provavelmente é o termo que você menos ouviu falar, mas nada mais é do que uma palavra árabe para escola. Talvez aí é que esteja uma das principais belezas do Uzbequistão, pois as suas maiores joias arquitetônicas estão justamente nas suas antigas escolas. Para quem tem curiosidade de conhecer o mundo islâmico, quem gosta de arquitetura, pô, Bukhara é um lugar sensacional. O único problema é, quando você entra em uma madraça como a que a gente viu, totalmente tomada por lojinhas. Não tem jeito, o capitalismo chegou de todas as formas possíveis até aqui nesse canto do mundo. Bukhara é muito conhecida pelas suas antigas piscinas, onde os moradores dos séculos 17, 18 e 19 tiravam água para todos os seus usos, como lavar roupa, tomar água, ou seja, diferentes usos. Obviamente, isso aqui começou a trazer um monte de doenças para as pessoas da cidade. Pouquíssimas continuaram sendo utilizadas, a última que sobrou foi essa daqui, bem no coração da cidade antiga, cercada por madraças, hoje por restaurantes, um ponto bem importante da cidade. Por mais que seja perceptível a maioria islâmica no país, o Uzbequistão é uma nação bastante liberal devido à sua grande mescla de culturas, pois por aqui passaram diversos impérios e povos como os turcos, os árabes, os persas, os mongóis e mais recentemente os soviéticos. A gente acabou de conhecer essa mulher que provavelmente é a melhor vendedora que eu já vi em toda a minha vida. How are you? Good? Good, good. Which one is the best? Everyone. Sesame, banana, limona, chocolate, banana. Brasília. Bukhara good? Very good. The best one. Brasília good. Should come to Brazil. Ok. For here. Deixa eu gravar Brasília para buscar minha fruta. Depois desse espetáculo, é óbvio que a gente ia ter que comprar alguns docinhos dessa senhora maravilhosa. And here are like chocolate. Chocolate, marmelada, cigarro, gostei de tabaco. Ela é a melhor vendedora, literalmente, que eu já vi na vida. Ariti, almost free. Thank you so much. Okay. Best seller. Bye bye. What's your Thank you. name? Lucas Bianca. Bianca, Mavluda is Mavluda. Luda is your name. Okay. Mavluda is Galipuda. Okay. Best message to Brazil. Como descendentes também dos turcos, não poderiam faltar no Uzbequistão os famosos cafés aqui, que são muito tradicionais de todos os povos que têm origem turca. A Bibi ama café, eu também gosto, só que eu só tomo gelado. Então, vamos experimentar um cold brew semi-turco, uzbek, que nem lá no Brasil. É. Sem muita diferença. E o seu aí? Tá gostoso. Tá gostoso? O que importa é aqui, ó. O bolo. É meio salgadinho. Dá uma olhadinha. Não parece uma uzbek clássica, tradicional, diretamente do país? Muito bem, agora melhorou. Com várias opções, inclusive, de lookinho pra você, Pan. É... Uma das características mais marcantes aqui de Bukhara são esses centros comerciais fechados, né, numa estrutura indoor, com esse centro redondo aqui, vários corredores conectando
com diversas lojas com produtos locais, bem característicos, bem típicos aqui da região da Ásia Central. Ó, já vai uma lição pra você que venha pra cá. Proteja sua cabecinha, seu cucuruco contra o sol. Porque o sol aqui ferve, tá 20 graus, 20 e pouquinhos e já tá queimando o cucuruco. O meu não, tô com bastante cabelo aqui. Mas ela aqui também tem bastante cabelo, né? Se ferrou muito mais do que eu. O clima no Uzbequistão se caracteriza por uma enorme amplitude térmica. Nós pegamos temperaturas desde os 10 até os 31 graus enquanto estivemos lá. Então se prepare para o famoso tira casaco, coloca casaco. Eu queria muito que vocês conseguissem sentir esse cheirinho de pura rota da seda, ou rota das especiarias. Uma mistura de odores aqui que é difícil de descrever até, né? E logo saindo daquele centrinho comercial, a gente vai para uma rua que me lembra muito outros países islâmicos, como a Bósnia, lá na Europa, por ter várias dessas lojinhas aqui, mais a céu aberto, né? Com muita coisa bem com cara islâmica. Eu não dei uma olhada nos preços, mas é aquela história, tem que chegar aqui e negociar. A diferença de alguns lugares que são assim também, como no Egito, é que os preços lá no Egito, por exemplo, começavam nas alturas. O cara ia pegar, sei lá, algum bonequinho desse aqui começando por R$300. Aqui eles já começam barato, pelo menos, pelo que a gente tem sentido de algumas ofertas aqui. Por exemplo, do bonezinho, né? Começou com quanto? Com 70. 70 mil, que vai dar uns $6, alguma coisa assim. Terminou em 50, que dava uns $4, E mais sem ou muito menos. esforço, porque ela falou 70, eu fui fazer a conta de quanto seria. Ela entendeu como uma resistência da minha parte. Daí ela falou que pra mim ela fazia 50. Ou seja, é bem tranquilo também para negociar e conseguir um preço razoável. A maioria das madraças aqui de Bucara passaram, obviamente, por um processo de restauração desde a época que elas foram construídas, entre os séculos 14 e 15 no Império do Amir Timur. Essa daqui, pelo jeito, não. E esse minarete gigante bem atrás de mim, que diz a lenda foi a única construção aqui de Bucara poupada pela invasão mongol liderada por Gengis Khan muitos e muitos anos atrás. Por quê? Quando ele chegou aqui, também diz a lenda, tentou olhar para o topo do minarete, foi colocando a cabeça para trás, que caiu, deu com o cucuruco no chão e resolveu deixar ele aí como um ponto de referência para suas idas e vindas do Oriente para o Ocidente. Finalmente encontramos uma madraça sem nenhuma lojinha para atrapalhar. Olha a diferença que faz no ambiente para transformar em algo muito mais autêntico. Inclusive daqui também dá para ver ali, ó, o minarete poupado por Gengis Khan. Hora do almoço bem tarde aqui em Bucara, no Zalataia Bucara, restaurante bem típico aqui da região central. Pegamos de entrada o pãozinho tradicional aqui do Uzbequistão, tem em todos os lugares, todas as cidades, eles sempre fazem nesse formato. A Bi pegou o lagman, que é basicamente um ensopado, um plov em formato de ensopado. E o plov é esse aqui, de acordo com o garçom que nos serviu, no estilo de Bucara, que eu não sei se tem muita diferença, que é sempre esse prato. Bastante arroz, alguma carne ali, normalmente carne de cordeiro, para alguns vegetais ali, tem bastante cenoura, tem um ovinho de codorna aqui também. Muito bom. Já deu pra perceber que, do ponto de vista culinário, você vem pro Uzbequistão pra comer o plov, e realmente é muito gostoso. Mas a melhor versão desse prato ainda estaria por vir na nossa última parada no país. E pra você não perder esses próximos capítulos, já se inscreve aí no For Pra Onde, ativa o sininho sem dó do botão do like e compartilha com seus comparsas que também amam viajar. Eu cometi uma gafe, né? Isso aqui, assim, é plov só nos condimentos, porque a base é macarrão, então não é um plov em formato de ensopado, porque ele tem a base de macarrão e o meu tem a base de arroz. Qual é a sua avaliação sobre o lagman? Muito gostoso. Gostei, é bem temperado. Bem temperadinho. Parece que tem cebola, alho poró, pimentão, vagem.
E o Plov tem uva passa também, não sei se... Bom, tem aquela discussão clássica da uva passa, eu gosto bastante. Ah, eu gosto também. Eu não provei ainda, mas... Tava bem gostoso. A gente acabou de se meter em algumas ruas mais afastadas aqui do centro de Bucara para ver como que funciona a vida dos locais mesmo, ou como é a paisagem, como são as casas onde eles moram, e realmente é bem diferente. Por mais que as passagens para chegar no Uzbequistão não sejam baratas, pois os voos são bem longos e escassos, todo o restante da viagem sai bem mais em conta do que você imagina. Um Plov, por exemplo, custa mais ou menos 4 ou 5 dólares, e as entradas para as atrações pagas ficam entre 2 e 4 dólares. Provavelmente é o país mais barato que o Fo já visitou. Bom, aqui no Ark of Bucara é uma construção fortificada dos tempos antigos, né, para a cidade se proteger contra invasores, contra impérios rivais. A principal atração está longe de ser os restos do arco em si, e sim a vista. Olha isso. Uma das coisas que é difícil mostrar na câmera, mas fica muito claro aqui com essa vista, é o mix da cultura remanescente da época da União Soviética com a cultura uzbeque em si. Lá no fundo dá para ver vários prédios ali com aquele estilo brutalista da ex-União Soviética, e aqui do lado a cidade antiga de Bucara. Então dá para ver bem esse contraste aqui, um negócio bem legal da gente perceber aqui nesse país, que é uma grande mescla de culturas, até mais talvez do que o nosso Brasilzão. Bom, não é só no Brasil que tá na moda aquele negocinho de girar para gravar vídeo dos casais. Olha só o que tem aqui no meio do Ark of Bucara. E olha a fila que fica para poder usar este pequeno instrumento. E continua girando lá. E se você acha que o Uzbequistão, só porque termina com Istão, é um país super perigoso, o que mais tem aqui é a Tourist Police, polícia de turista. Eu não vi nenhuma polícia normal até agora, mas polícia de turismo eu vi um monte. Então seguro, você pode ter certeza que você vai estar. Bom, a Bi que está aqui gravando sempre fala que eu coloco uns monumentos completamente aleatórios nos roteiros das minhas viagens. E é verdade. Eu tô aqui na frente de um deles que é um bom exemplo disso, que é um monumento em homenagem aos soldados que foram para a Segunda Guerra Mundial aqui nos países da ex-União Soviética. Eles chamam de Grande Guerra Patriótica. Eles são cheios de monumentos desse tipo para homenagear todos os mortos nessa Grande Guerra. E esse é um deles, que é um monumento mostrando uma mãe junto com seu filho esperando os soldados voltar, o soldado no caso, né, voltar da Segunda Guerra, mas nunca retornando para cá. E são vários assim, a gente com certeza vai ver nas próximas cidades, Tashkent, Almaty. E para finalizar o dia, depois do pôr do sol, tanto o minarete quanto a madraça da praça principal ficam assim. Eu não faço a menor ideia do porquê da escolha do vermelho, mas gosto é gosto, quem eu for para discutir. Bom, são 6h15 da manhã agora, já vou aproveitar para dar minha primeira dica, não só de Bucara, mas praticamente de qualquer destino que vocês forem visitar na vida, que é usar o período da manhã para ver os lugares vazios. A Bibi me enche o saco por conta disso, deixei ela lá no hotel dormindo, porque ela valoriza muito mais o tempo de sono dela do que eu, mas eu quero muito ver o principal ponto aqui, as principais atrações, sem nenhum turista, até porque a cidade aqui é muito mais turística do que eu imaginava. E mesmo sendo bem cedo, já tem bastante local aqui na rua, pessoas locais, só turista até agora, só eu. Tomara que continue assim.
Bom, essa é uma das ruas do caminho do nosso hotel para a região central aqui da cidade antiga, onde ficam as principais atrações. Vocês vão perceber que não é uma região que aparenta ser muito convidativa para pessoas de fora, mas vou te falar, é muito, tá? É só as aparências aqui, elas enganam bastante nessa região do mundo como um todo, inclusive. Então, fiquem tranquilos, não gastem fortunas em hospedagens centrais ali na região central da cidade. Vocês podem pegar um pouquinho mais afastadas, 15 minutos, 20 minutos andando das principais atrações, vocês vão economizar muito. O nosso hotel que a gente tá ficando, a gente pagou $40 por 2 diárias. Então, $10 por noite por pessoa. Vale muito a pena. Eu vou ter que voltar lá pro hotel e falar pra Bibi que ela se ferrou, porque olha como fica a vista aqui do principal marco turístico histórico, a Kalon Tower, aqui da cidade, sem absolutamente ninguém. Às vezes a gente acha que só porque um país é islâmico que a gente só vai encontrar pessoas da comunidade muçulmana, templos muçulmanos, mas não. Aqui no Uzbequistão a gente encontra a maior comunidade judaica da Ásia Central. A gente está agora aqui no meio das ruas do bairro, atrás inclusive de uma sinagoga que tem aqui, só para ver se é verdade mesmo. E é verdade mesmo, a gente acabou de encontrar aqui a primeira sinagoga da cidade. Dá uma olhada como ela é. A gente simplesmente conheceu o cara que manda aqui na sinagoga. Símbolo Israel. Isso. O senhor super fofo que cuida da sinagoga nos abordou e veio todo orgulhoso mostrar a parte interna e também uma Torá que, segundo ele, percorreu o Irã, o Afeganistão e o Turcomenistão até chegar em Bukhara. Muito legal ver esse orgulho pelo judaísmo vivo bem no coração de uma das principais cidades históricas de um país majoritariamente islâmico. A gente veio agora em uma das madraças que são mais turistonas mesmo, onde eles montam as lojinhas, mas antes deles montarem as lojinhas, pra gente conseguir ver um pouco dela como ela de fato é, ou era no passado. E aqui dá pra ver o que eu imagino, né, que sejam as antigas salas de aula, tem tanto aqui quanto no andar de cima, e muito pouco restaurada, né, restaurada, dá pra ver muito melhor como de fato elas eram nos tempos mais antigos. Bom, achamos um dos lugares onde talvez, de acordo com a nossa teoria, seria uma sala de aula ou, sei lá, um dormitório, alguma coisa assim, vamos ver. Bom, se for, é só de pessoas baixinhas, porque essa porta é bem pequena. É bem pequena, só se forem alunos da pré-escola, 10 alunos no máximo, professor baixinho também, porque ó, tô quase batendo a cabeça aqui. Bom, se era uma sala de aula, se era um dormitório, a gente não sabe, mas dado que era uma madraça, se isso aqui fosse um pátio para os alunos brincarem, passarem o seu intervalo, eles estavam bem de espaço. Bukhara, por ser a cidade que foi tão importante para a antiga Rota da Seda, desenvolveu uma cultura muito forte justamente dos tapetes persas, que a gente consegue ver aqui nessa loja, assim, uma infinidade que dá para ver aqui, espalhados por toda a loja de tapetes, tanto de seda quanto de lã, mas principalmente de seda, bem caros, pelo que a gente pesquisou e conversou já com as pessoas aqui dentro. My name is but my nickname is Speedy without Gonzalez. E ele estava explicando pra gente como que os tapetes são feitos, como que são todos feitos à mão, os tapetes persas, enfim, de seda. So, how are you telling me how are the big carpet ones made with silk? So how long does it take? If you are going to count about 6 square meter, Okay. big size of silk, it could take till 10 years. O Speed começou nos explicando a dificuldade enfrentada pelas mulheres que tecem os tapetes, sejam de lã ou de seda, pois são tantos nós necessários por centímetro quadrado que, se elas trabalharem por mais de 5 ou 6 horas diárias, podem até ficar cegas com o tempo. Isso ajuda a explicar os preços exorbitantes dos tapetes dessa região do mundo. Like the camera or like the phones, you have the pixels. Okay. So there is also the pixels you can see. Here is not that clean as here. If you ask me, how much is this carpet? For example, it's $4,500. This one here. Handmade carpets, why is important? Because you can use that carpet generations. Okay. Your children of your children, grandchildren, generations. The fringe here, it belongs to the carpet.
Okay. It's very connected here. Yes, We can see it it. belongs to the carpet. Okay. The industrial carpet here, first of all, it is not belong to the carpet. Look, We can see it done. you see the zigzag stitching here is stitched, so it not belongs to the carpet. Okay. And that one is not handmade carpet. This is silk. Okay. It has to look like that because they make carpet here. If they carpet finished, they cutting with scissors. They cutting with the scissors. The fringes are there, them here. That's why it belongs to the carpet. The second important thing is the quality of the material. There is two kind of wool quality which we using on carpet sector. Okay. The back part. Okay. And the neck part. The best quality is the neck part. How we can understand it? Is it the back part, the wool, or the neck part? It's also very easy. Okay. First of all, look at that. Okay. So, Okay. this is the first thing which you can understand is the back part of the animal. Okay. I can do here as well. It's nothing. Okay. That means it's the neck part. This is high quality. This is low quality. That's such a masterclass on carpet. It has to be everything correct because in the time if we have a guest and they are asking for the carpet, we are not telling $50, $100 because they're choosing a carpet which it costs thousands of dollars. Okay. Nobody find the money on the street. So if I cheat the people, I'm cheating one time. They're not coming back again. And the friends of them, the family, nobody is coming here. There is no recommendation for me. But if I'm going to be honest and telling everything how they can cheat the people, I hope they're coming back again. Everyone watching this will come here. That's why I'm explaining this is when the people has to know everything. Of course. Pete, thank you so much for your work, man. It was such a good time. You want to say any message to our Brazilian fans over here? I love you, everybody. Sem botar nenhuma pressão para comprarmos nada, o Speed fez questão de nos dar um verdadeiro aulão por mais de meia hora sobre tapetes uzbeques e como eles são importantes para a cultura local. Mais uma pessoa incrível, nenhuma novidade aqui na Ásia Central. Após 2 dias incríveis em Bukhara, era hora de pegar o trem rumo à maior e mais importante das cidades históricas do Uzbequistão. Inclusive, se você vier para esse país, já anota aí o nome da Uzbekistan Railways, a empresa nacional de transporte ferroviário do país. De antigos trens soviéticos a trens bala, iguais aos do Japão, você encontra várias opções para percorrer o país de ponta a ponta. Os preços para nós variaram de 16 a 40 dólares, dependendo do tipo de trem escolhido. Nossa próxima parada, Samarkand, com certeza foi a cidade favorita do fã no Uzbequistão. Entra facilmente no meu top 5 cidades do mundo até hoje. Então, se você quer conhecer mais esse destino e se planejar para quando você for para lá, fica ligado nos próximos vídeos e vem com o Fô, que eu te mostro para onde eu fui e para onde você vai.